Amém? Senhor Jesus, irmãos, vamos orar ainda um minuto. Vamos agradecer ao Senhor por esse grande privilégio, para que o Senhor possa nos confirmar nesta noite, para que o Senhor possa restaurar o nosso ser e que nós sejamos completos nesta noite e que nada venha tirar o desfrute do Senhor em nós. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós te damos graça. Grande privilégio o Senhor tem nos dado de estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Fala ao nosso coração de uma maneira que nós possamos compreender e entender o propósito do Senhor. Senhor Jesus, isso é motivo de estarmos todos alegres em saber que o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, essa comunhão ela já deu início. Ontem a gente já deu um pontapé e hoje a gente vai continuar falando sobre alguns pontos que ganhamos durante a semana no alimento diário. Como também já frisamos ontem, não tem como reproduzir todos os pontos. É por isso que nós temos, a maioria dos irmãos tem o alimento diário e desfruta de várias maneiras durante a semana. Tem o Instituto Vida para Todos, tem imersão, câmara de energização, tem o compartilhar da palavra, tem as reuniões de casa. Tudo isso nos leva a estar mais mesclado com a palavra atualizada que o Senhor tem nos dado. Na verdade, nós somos cheios de informações. Essas informações nos levam a ter um desfrute mais próximo da realidade. É claro que o ponto tópico da semana é o princípio do tempo. E falamos ontem que o que mais falta para o homem, para nós, é tempo. Andamos com o tempo reduzido. Ou seja, algo tem alterado na questão do tempo sobre roubar esse tempo, ou seja, de não permitir que desfrutamos ou absorvemos mais conteúdo da vida com a desculpa do tempo. Mas tudo isso, irmãos, é para todos nós ficar atentos, alertas. Amém? Porque diante do Senhor nós não vamos ter desculpas. Na volta do Senhor nós precisamos ser achados de uma maneira completa, aptos para reinar com o Senhor. Hoje o Senhor está nos preparando. E o preparar do Senhor é o viver da igreja. Sem o viver da igreja nós não temos como ser preparados. É lógico, nós lemos ontem que muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos chamados incluem todas as pessoas, inclusive nós e os que são salvos. Agora, para o reino, são os escolhidos. E nós queremos ser gratos ao Senhor de ter sido escolhido. Por que escolhido, irmãos? O escolhido é aquele que pratica, que vive a palavra, que absorve os nutrientes de vida. Aonde estão os nutrientes? Na vida da igreja, nesse viver. O adversário não está feliz se houver esse mesclar de vida nas reuniões. Ele quer impedir, ele quer que os irmãos não participem, que os irmãos não desenvolvem a sua salvação. Nós compartilhamos ontem que na caminhada o Senhor apareceu para nós e o intuito do Senhor é desvendar o mistério que estava oculto, tirar as vendas. Vimos também que esse tirar as vendas é para que nós
possamos ver. Estava oculto. O irmão compartilhou nessa noite aqui, às vezes o nosso problema é religiosidade. Às vezes o problema de continuar, de avançar é religiosidade que às vezes está impregnada em nós. Mas o Senhor é vida. E o Senhor quer concluir a sua obra. Ele já começou. E Ele espera que nós sejamos gratos. O cristão, o irmão grato, é aquele que recebe a salvação, desenvolve a salvação e tem o seu sentimento, o seu espírito refinado em desenvolver a salvação para ganhar um prêmio, a coroa. Ele não fica satisfeito apenas com a salvação. Ele desenvolve a salvação. Ou seja, o Senhor espera que sejamos esses na era de hoje. Aí esses que estão nessa prática, é o que a palavra tem dito para nós. O Senhor é luz. Amém? Mas, para nós estarmos debaixo da vontade do Senhor, nós temos que estar no mesmo alinhamento do Senhor. Se estivermos na velocidade da luz, nós não vamos preocupar com o tempo. Na velocidade da luz, eu não tenho tempo para as coisas naturais. Na velocidade da luz, nós não perdemos tempo. Nós não envelhecemos. Nós estamos aptos a praticar a vontade do Senhor. Irmãos, não é algo simples viver no Espírito, mas não é impossível. O Senhor deixou experiências claras e objetivas para nós, para que todos nós possamos viver essa realidade. Se nós considerarmos o que éramos, nada, e o que o Senhor tem feito conosco, nos dando vida, discernimento, compreensão, entendimento sobre o seu propósito, isso estava oculto até para o Senhor, e Deus o revelou. E Ele deu tudo isso para quem, irmãos? Nós lemos ontem que Ele deu à igreja. E falou com o Senhor Jesus e colocou tudo debaixo dos vossos pés, dos seus pés. Para ser o que, irmãos? O cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Qual a consumação máxima do Senhor Jesus? A conclusão da igreja. E Ele espera que todos nós estejamos compreendendo, entendendo, desfrutando, desvendando junto dos irmãos. O aspecto do Senhor na era de hoje é que todos nós estejamos juntos, conectados, desenvolvendo a nossa salvação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vimos também ontem que a palavra é a verdade, é absoluta. Amém? E vimos também que o viver da igreja não é um viver de receitas, é um viver de praticar. Como é isso, irmãos? O viver da igreja é aquele viver que eu recebo do Senhor e passo a praticar, a fazer. O Senhor disse lá em Mateus que ali aquela mulher ali de Mateus 20, ela pediu para o Senhor para que um dos seus filhos ficasse à sua direita e à sua esquerda no reino. E o Senhor debateu com ela ali, dizendo que não competia a ele tal feito. E ela não falou de uma maneira simples, né? Ela falou de uma maneira, manda, né? Ou permite, né? E o Senhor falando com ela ali, mostrando para ela, vamos reler lá, irmãos. Mateus 20, Senhor Jesus, vamos falar como diz a palavra, amém? Mateus 20, vamos ver aqui só o ponto que o Senhor disse para ela, amém? 20. Vamos pegar aí, Senhor Jesus, vamos pegar aí o 25, amém? 25. Então Jesus, chamando-os, disse: bebereis
disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre vós, sobre eles. Amém? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos... Então, se nós queremos crescer, desenvolver a salvação, temos que ser aqueles que fazem o quê? Serve. Aí falamos ontem que nós estamos incluídos em uma grande engrenagem. E essa engrenagem enorme, às vezes uma engrenagem precisa dar muitas voltas para dar um resultado. E tem engrenagem que dá poucas voltas e já dá um resultado. E falamos para nós qual parte da engrenagem somos nós. O Senhor chamou cada um de nós para essa grande engrenagem. E qual o intuito das engrenagens? Funcionar. A palavra aqui está nos dizendo que nós precisamos ser os que servem. Irmãos, no viver da igreja o que mais tem é vaga para servir. E o que mais tem também é pessoas que não querem servir. Então veja bem, precisamos ser o que serve. O que serve não é o que recebe incumbência, é o que recebe do Senhor e pratica. Veja bem, à medida que eu sou alguém que tem um desenvolver da vida afinado com o Senhor, os irmãos crerem que Ele nos dá a direção aonde eu preciso servir? Os irmãos crêem? Amém? Aí o que cabe a mim? Praticar. Irmãos, não é o tanto que você serve, é o quanto você dá o seu coração. Nós vemos aí que o que importa é que eu funcione, que os irmãos funcionem. Que nós damos oportunidade para os irmãos funcionarem. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Lemos também Eclesiásticos 3:11. Vamos ler lá Eclesiásticos 3:11. Senhor Jesus. Quem encontrou diz amém, irmão, porque o reflexo do meu óculos aqui, eu tenho um pouco mais de dificuldade, amém? Alguém encontrou aí, Eclesiásticos? 13:11. Pode ler para nós, Edson. Tudo se fez Deus formoso no seu devido tempo. Amém. Também pôs a eternidade no coração do homem. Amém. Sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amém. Amém. Então, quem pôs esse propósito dentro do homem? O próprio Deus. Deus colocou o tempo dentro do homem. E temos visto aí, irmãos, que essa é a vontade de Deus. Qual que é a vontade do Senhor? Estabelecer a sua vontade dentro de nós. E Ele espera que esse tempo, essa vida que Ele colocou dentro de nós tenha um resultado. Antes não havia tempo. Era de eternidade, eternidade. Amém? Senhor Jesus. Deus é autossuficiente, eterno, incriado. E vimos que Ele é de eternidade e eternidade. E na caminhada o Senhor falou assim: eu vou criar o homem, vou criar o tempo. Ele criou tudo e todas as coisas para criar o homem, cronologicamente. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e vimos, irmãos, que a vontade de Deus
ao criar o tempo, é para que esse tempo resumisse na consumação do Senhor Jesus. Vimos lá em Efésios, vamos ler lá em Efésios, amém? Efésios 1, versículo 9, fala assim, ó: desvendando os mistérios da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu. Então, para nós ganharmos toda a realidade do Senhor, requer um tempo. Senhor Jesus. E nós estamos inseridos nesse tempo. É por isso que o Senhor tem permitido que falamos a palavra várias vezes, de várias maneiras, para que nós não ficamos sem o entendimento. Senhor Jesus. E interessante aqui, irmãos, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito, a sua vontade, que propusera em Cristo. Então tudo está em Cristo. Se a vontade do Senhor está em Cristo, o problema que houve ali com os judeus antes é que eles não acharam ruim com aqueles que creram em Jesus, mas que observasse a lei de Moisés, a religião, observasse a religião. Mas essa era a vontade do Senhor, irmãos? Não, não era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que tudo se cumprisse na pessoa do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! E vimos também, irmãos, no capítulo 1, versículo 20, fala assim, ó, o qual, vamos ler juntos? Efésios 1, 20. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e de toda potestade, e poder, e domínio, e todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O viver da igreja, o meio que o Senhor colocou cada um de nós é para nós enchermos totalmente de Cristo. E aí eu vou fazer uma pergunta para nós. Irmãos, o tempo do qual nós estamos vivendo hoje é para enchermos de Cristo. Nós temos um hino que fala assim, ó, mais de Cristo. Irmãos, quando estamos cheios de Cristo, não tem problemas. Sabe qual é o problema? Quando nós não estamos cheios de Cristo. Quando nós não estamos cheios de Cristo, nós temos arrazoamento. Nós temos desavença com os irmãos. Damos lugar a preferências. Senhor Jesus, damos lugar a coisas que não trazem edificação. Passamos a ser reclamões, a ser maldizentes. Mas quando nós estamos cheios de Cristo, o que sai de nós, irmãos? Cristo. Sai vida. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. O que tem saído de nós, irmãos? O Senhor espera que esteja fluindo de nós vida. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor criou o homem na questão do tempo, no princípio do tempo, e cronometrou esse tempo. Não tem tempo para plantar, tempo para produzir, para colher, para desfrutar, tem tempo para tudo. Tudo é tempo. O processo normal da vida está determinado por meio do tempo. Senhor Jesus, nós não lemos ontem,
mas vamos ler hoje. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo 16. Todos encontraram? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver existência, variação ou sombra de mudanças. Então o Senhor, como Pai das luzes, Ele quer que essa vida seja completa em nós. Capítulo 1, versículo 16 e o 17. Senhor Jesus, e não pode haver o quê? Variação de sombra e de mudança. Irmãos, o Senhor nos chamou para que nós possamos ganhar esse discernimento e praticar a palavra do Senhor. Simplesmente isso. E isso não é algo simples para nenhum irmão. Se nós for olhar o nosso homem natural, nós achamos e vemos essa palavra como uma loucura. Mas nós precisamos voltar o nosso ser todo à palavra do Senhor. O irmão disse também nessa noite aqui que não tem como desviarmos do Senhor. Tem, irmãos? Não tem como, é impossível. Mesmo que o homem não queira fazer a sua vontade, não tem como o homem desviar-se do Senhor. O que cabe ao homem? Apenas viver a sua palavra. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos ler também Evangelho de João 14, amém? O livro de João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Todos encontraram? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais? Como sabeis o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os discípulos tiveram dificuldades e eles indagaram o Senhor perguntando para onde ia. E o Senhor disse para eles que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, o Senhor tem sido para nós o caminho, a verdade e a vida. E Ele espera que cada um dos irmãos esteja tendo esse sentimento, esse discernimento de compreender juntos que nós não podemos perder tempo. Senhor Jesus, nós precisamos estar inseridos com os jovens, com os de meia idade, com os de maiores idade, com os adolescentes, com as crianças. Todos somos úteis nas mãos do Senhor. Amém? Senhor Jesus, e essa palavra da qual o Senhor tem mostrado para nós, é que nós não podemos mais vivermos como crianças, agitados de um lado para o outro, preocupados com as coisas desse século. Irmãos, isso é muito sutil. Às vezes falamos que é simples, ou parecendo que é simples, mas na prática, no viver, não é algo simples. Porque o Senhor é o que sonda o nosso coração. Ele sabe tudo e todas as coisas. E Ele tem dado esse sentimento para nós, de que nós possamos ser os seus representantes nessa era. Você se considera o representante do Senhor nessa era? Você sente que o que você está ganhando do Senhor é um preparamento para avançar? Irmãos, se temos alguma dificuldade, o momento é esse, de ganhar toda a revelação do Senhor para sermos supridos com a vida dele. Eu disse para os irmãos nessa noite que o meio de toda a sabedoria de Deus, Ele deu à igreja. Não tem como buscar essa sabedoria fora do viver da igreja.
Ele deu pessoas de vários meios, de várias culturas, de vários conhecimentos, de várias sabedoria, e colocou aqui cada um de nós, juntos, para nós termos uma expressão digna do Senhor. E cabe cada um dos irmãos a posicionar naquilo que o Senhor tem dado. Amém? O Senhor tem mostrado ao longo dos anos muitas experiências. É lógico que as experiências que o Senhor tem dado, ela nos leva a prosseguir. Aqui tem irmãos que já reúnem há muito mais tempo que eu, outros têm menos tempo. Tem irmãos de várias etapas. Mas o intuito do Senhor é que todos possamos caminhar juntos. Amém? Senhor Jesus, ontem a gente discorreu da palavra alguns pontos do que nós revisamos hoje. E vemos que o Senhor tem esse tempo precioso para nós. E temos visto no decorrer da semana que esses pontos dos quais nós estamos desfrutando, na questão aqui de Efésios, da questão de Gênesis, da questão de João, que no princípio o Senhor criou tudo e todas as coisas para criar o homem, porque o homem estava no plano de Deus, nós estávamos nos seus planos. E o Senhor criou a harmonia no seu propósito para criar o homem. O anelo do Senhor é que esse homem expressasse 100% Deus, vivesse para Deus. E cremos e vimos que esse homem foi corrompido. Entrou o pecado. Mas Deus não desistiu do homem. Não desistiu de nós. E Ele está falando a sua palavra para que essa palavra se torne a nossa realidade. Que nós possamos ser as pessoas que não entram na questão do certo e errado. Que nós vivemos e desfrutamos de Cristo. O viver que o Senhor tem colocado hoje para nós não é para demonstrar o quanto eu sei, o quanto eu aprendi, o quanto eu já ganhei. Está tudo no nosso bom depósito. E o Senhor quer usar essa sabedoria na necessidade. Nós tivemos uma experiência aí na semana passada sobre um visitante. Nós compartilhamos ontem. E vimos o quanto é danoso quando as pessoas querem se alimentar sozinha. Ela não vê que é importante ter uma participação de todos os membros e serve de alerta para nós, para que nós não sejamos aqueles que preocupamos apenas conosco, mas que nós sejamos aqueles que ajudam os demais irmãos a funcionar. Como que eu vou ajudar os irmãos a funcionar, irmãos? Quando nós damos oportunidade. Ontem a gente teve um tempo reduzido, nós não compartilhamos no grupo, mas nós queremos que os irmãos possam fazer grupo, compartilhar essa palavra, depois trazer a sua porção aqui na frente, para ganharmos juntos. Nós vamos dar mais tempo para os irmãos, para que os irmãos possam, tanto os que estavam ontem, quanto os que estão hoje, para compartilhar esses pontos que desfrutamos ontem, que desfrutamos hoje, para que nós possamos absorver mais da vida de Deus. Qual que é o intuito do Senhor, irmãos? Eu disse ontem que se alguém nos convida para comer uma feijoada na sua casa, não vai lá nessa feijoada, irmãos, e fala com a pessoa que o bom mesmo não é feijoada, é churrasco. Senão você vai arrumar problema. O que o convidado quer que você fale? Que a feijoada está ótima. O tempero está ótimo. Que você quer comer de novo. Que os ingredientes está tudo bem temperado. Mas se você chega lá e falar que o bom é um churrasco, o convidado não vai ficar feliz com você. Hã? O visitante, né? É o convidante? Amém. Obrigado pelas palavras. O anfitrião. E se alguém chamar vocês para comer uma lasanha na sua casa, irmão? Lá em casa?
Não fala comigo que bom é feijoada. Fala que a lasanha é que é bom. Certo? Tem pizza, né? Chuchu, amém, glória a Deus. Light, bem light. Amém. Mas aí entende? Oi? De abobrinha, né? Não sendo soufflé de chuchu. Vocês podem ir à vontade, que vai ser bom. Mas então, irmãos, nós queremos, por exemplo, nós estamos compartilhando uma palavra, e isso aqui, irmãos, o Senhor, ao longo da caminhada, essa palavra vai estar tão mesclada conosco, que não vai ter tanta necessidade de um irmão vir aqui à frente. Os irmãos vão dar um ponto, e todos os irmãos que estão desfrutando, desenrola esse grande novelo de linha dentro do que estamos desfrutando. Aonde eu quero chegar? Irmãos, nós ouvimos palavras o dia inteiro de várias maneiras. O que dá vida para o conteúdo que nós estamos desfrutando é se o compartilhar estiver dentro do que está sendo falado. Os irmãos estão entendendo? Eu posso ter experiências de pessoas que creram, de pessoas que aceitaram oração, de pessoas que recebeu cura, milagres, é muito bom. Mas o momento é desfrutar daquilo que estamos recebendo. Amém? Aí o que acontece? Eu posso falar da cura, do milagre, de todas as outras coisas? Pode. Mas no seu devido tempo. Os irmãos estão entendendo? Se você foi convidado para um churrasco, fala que o churrasco está maravilhoso. Não diz outra coisa sobre alimento naquele momento. Essa é a palavra que o Senhor tem falado para nós. E nós passamos a fazer grupos, vamos compartilhar e depois vamos dar tempo para os irmãos trazer aqui à frente. Amém? Jesus é o Senhor.